Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Antes de eu começar o vídeo, vou deixar o meu pedido. Deixe o seu like. Compartilhe essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O objetivo desse canal é fazer o ID do Senhor. É pregar a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. É falar que Jesus é Senhor, Deus, Santo e poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. O objetivo desse canal é fazer o ID, porque a palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Nosso intuito, a nossa vontade é fazer que você conheça e reconheça o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Deus na sua vida, para que você possa alcançar e experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o Senhor é santo e poderoso para fazer na tua vida mais além do que você tem pedido e pensado. Ele é fiel, querido. Ele não muda, nele não há variação de sombra. A palavra diz que a mão dele não está encolhida para que não possa socorrer, nem os ouvidos agravados para que não nos possa ouvir. Mas a continuidade do versículo é: mas o que faz separação entre Deus e o homem são os nossos pecados e as nossas iniquidades. Para chegarmos diante de Deus, nós temos que nos arrepender, pedir perdão e retroceder do nosso caminho e caminhar diante da presença do Senhor, buscando a sua face, buscando a sua presença, buscando a sua palavra, buscando a direção para a nossa vida e mergulhando no poder, na soberania daquele que vive e daquele que reina. Vamos meditar na palavra do Senhor? Ela hoje se encontra no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20 a seguir, que diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te livrará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus e aos cananeus, aos aveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem estéril na terra. O número dos teus dias cumprirei. Enviarei o meu terror diante de ti, destruindo a todo o povo aonde entrares. E farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespões diante de ti, que lancem fora os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. Não os lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado, e possuas a terra por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até os filisteus, e desde o deserto até ao rio, porque darei nas mãos os moradores da terra, para que os lance fora de diante de ti. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses, e na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Israel está caminhando pelo deserto, indo em direção à terra prometida.
indo tomar posse daquilo que Deus havia prometido no seu coração, de que faria na sua vida. E quando Israel está próximo à terra prometida, Deus entrega para Moisés os 10 mandamentos e vai conduzindo Moisés para conduzir o povo em leis, em diretrizes, para que o povo comporte-se como filhos do Deus Altíssimo, para que o povo adore e busque a face do Senhor e esteja no centro da vontade do Senhor. E nesse texto aqui, o Senhor faz uma promessa, que diante deles enviaria um anjo, que o comportamento do povo tinha que ser um comportamento como se Deus estivesse diante deles o tempo todo. E é assim que nossa vida tem que ser. Nós temos que agir lembrando que o meu pastor não está do meu lado, a minha pastora não está do meu lado, mas Deus está em mim. Ele esquadrinha os rins e o coração. Ele me conhece por dentro, por fora, por cima, por baixo. Ele sabe os meus pensamentos. Então, eu tenho que me lembrar que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. E por onde eu passar, Ele estará comigo. E aonde eu estiver, Ele estará comigo. E toda decisão que eu tomar, Ele verá. E Ele conhece o meu coração. Então, todo o meu comportamento tem que ser baseado naquilo o que Deus faria. Quando Jesus veio sobre a face da terra e pagou o preço na cruz do Calvário para que a minha vida fosse salva, para que eu alcançasse nele libertação, salvação e transformação, Ele veio morar em mim. Então hoje Deus não está só diante dos meus olhos, só diante da minha vida, Ele está em mim e Ele me esquadrinha, e Ele continua cuidando da minha vida. O Senhor não interfere nas minhas escolhas, mas Ele me dá a oportunidade de tomá-las em todo momento, e as minhas escolhas vão refletir aquilo que realmente eu sou, quem realmente eu sou, como realmente eu ando. Lógico, não há perfeição sobre a face da terra, porque muitas das vezes nós ficamos preocupados em ser tão certos, tão perfeitos, e acabamos sendo o mais imperfeito possível, o mais pecador possível. Não existe perfeição sobre a face da terra. O único perfeito que houve sobre a face da terra é o Senhor Jesus. Porém, mesmo na nossa imperfeição, nós temos que nos lembrar de que nós estamos em Cristo, nós andamos com Cristo, nós buscamos a Cristo, e o Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem está conosco em todo o tempo. Assim como Deus diz para Moisés e para Israel, que estava colocando o anjo dele adiante do povo para guardar, para guiá-los, e que toda a conduta daquele povo tinha que ser baseada na lembrança de que havia no meio deles o anjo do Senhor, e que eles tinham que tomar cuidado no falar, eles tinham que tomar cuidado no posicionamento, eles tinham que tomar cuidado nas atitudes, para que o anjo do Senhor não tomasse isso como afronta. Nós hoje temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Nós hoje temos a presença de Jesus Cristo no nosso coração, a presença do Deus eterno em nosso coração. Quando nós decidimos a buscar a face do Senhor, a nos render aos pés da cruz, Ele vem fazer morada em nós. A palavra diz em Apocalipse que Jesus está à porta e bate. E aquele que abrir a porta, Ele entrará, ceará comigo e vai me levar a cear com Ele. Ou seja, eu vou oferecer o que eu tenho, eu vou lhe entregar a minha vida como ela está, e Ele vai me dar do que Ele tem. E o que Deus tem para mim e para a tua vida é melhor. O que Deus faz na minha e na tua vida é muito melhor. Que nós possamos buscar cear agora com o Senhor, buscar nos alimentar da palavra do Senhor, da presença do Senhor, do poder do Senhor, buscar ter Jesus com intimidade, ter um relacionamento íntimo com o Senhor todos os dias da nossa vida. Essa palavra que Deus deu para Israel foi para que Israel entendesse qual era o objetivo, qual era o propósito e como teria que ser a sua conduta diante da presença daquele que vive e daquele que reina. Hoje, na nossa vida, não é diferente. Nós temos um propósito, nós somos chamados como adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que o nosso coração se volte ao Senhor e que nós possamos tirar tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos cega, que nos tira o entendimento, tudo aquilo que nos atrapalha a buscar a face do Senhor, e permitir que Ele entre na nossa vida e tire toda a cauterização da mente, toda a cegueira espiritual, e nos dê visão de águia para que nós possamos fazer. E o interessante aqui também, nesses versículos, é que quando Deus vai introduzir Israel dentro da terra prometida, a promessa de que Deus
tiraria de dentro da terra prometida aqueles que lá estavam, que o Senhor os havia rejeitado. E Deus fala que ele não vai tirar de uma vez só. Muitas das vezes, querido, o nosso processo com Deus não deixa de ser diferente. Deus não vai tirar tudo e todos de uma vez só, mas ele vai tirar algumas coisas que são pedras que nos impedem de levantar, de estar de pé diante do Senhor. Porém, algumas coisas nós vamos ter que aprender a conviver e rejeitar. Conviver porque nós estamos sobre a face da terra. Nós ainda não fomos levados aos céus. Nós somos seres humanos, porque nós estamos sobre a face da terra e nós não podemos mudar a vida das pessoas que estão à nossa volta, mas nós podemos mostrar o quanto nós estamos sendo mudados e moldados por Deus, sendo luz do mundo e sal da terra. Quando Deus diz aqui a Israel, olha, não lançarei fora de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em deserto e as feras do campo se multipliquem contra ti. Tinha um propósito. Deus estava permitindo que alguns ficassem, porque se tirasse tudo de uma vez, a natureza, as intempéries do dia, os problemas físicos, os problemas comuns sobre a face da terra, poderia assolar Israel, poderia destruir Israel. Israel estava começando a ser formado como nação santa do Senhor naquele lugar. Deus estava começando a transformar ao povo de Deus naquele lugar. E para que o povo não fosse destruído pelas feras, pelas intempéries, aqueles que lá habitavam, alguns deles ficaram, para que através da vida deles, Israel aprendesse a lidar com os problemas daquele lugar, a lidar com as situações que eram comuns a todo homem, a toda criatura. E isto tinha um propósito, para que Israel soubesse agir, soubesse falar, soubesse vencer as intempéries do momento. Porém, Deus diz, mas não é para se misturar. Não é para andar como eles. Eles podem andar com vocês, mas vocês não podem andar mais com eles e nem sequer fazer aquilo que eles fazem, porque o que eles fazem desagrada o meu coração. E muitas das vezes nós temos que aprender a fazer isso na presença do Senhor todos os dias. Nos impor, nos dispor, nos colocarmos no centro da vontade do Senhor para fazermos aquilo que agrada ao Senhor. E servir a Deus não é fácil. Tem que haver rejeição, tem que haver abnegação, tem que haver recusa, tem que haver disposição. Nós temos que aprender a abrir mão de algumas coisas para que nós possamos fazer e servir o propósito de Deus sobre a face da terra. Porque nós somos um povo chamado pelo seu nome, nós somos um povo escolhido do Senhor, sacerdote santo e real de Deus, e nós precisamos fazer a diferença aonde estamos, por onde passamos. Por quê? Porque em nós habita o Espírito de Deus, a presença do Espírito Santo, o poder de Deus. Assim como Israel no Antigo Testamento, hoje nós, como Israel de Deus sobre a face da terra, temos que fazer a diferença, temos que ser diferente, temos que agir diferente, comportar diferente e a sermos instrumentos da vontade daquele que vive, daquele que reina. Que essa palavra fale ao teu coração no dia de hoje. Medite nela, volte, leia, releia. Tome posicionamento através da palavra do Senhor e faça e sirva o propósito de Deus sobre a face da terra. Jesus te ama, querido. Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Que o nosso abrir mão das coisas e do mundo seja em prol de servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Porque o propósito dele na nossa vida é a salvação, é a transformação e levar-nos para morar no seu reino. E que o seu reino seja o objetivo da sua vida no dia de hoje. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que essa palavra possa ser resposta de Deus ao teu coração. E eu vou deixar mais uma vez o meu recado. Não se esqueça, dá o seu like. Seu like nos ajuda a ter visibilidade, a podermos alcançar mais vida, a podermos levar a palavra do Senhor a mais corações. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a fazer o ID do Senhor, porque o propósito é esse. O objetivo é falar que Jesus cura, salva e liberta. Tenha um dia cheio da graça e do poder e seja você uma bênção. Jesus te ama.